A saga Moro vai ter censura ou não? Essa é a pergunta que todo fã faz sempre que sai alguma coisa nova de Dragon Ball. Então a gente vai responder ela de uma forma realista, tá? Vamos ser bem realista e a verdade, ela é um pouco difícil. Então assim, mas é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, então eu acho muito importante a gente explicar isso aqui, tá? Então fica até o final desse vídeo que vocês vão entender exatamente o que acontece pra a gente não ter mais o anime que a gente via no Z. Hoje em dia tudo censurado, tem uma gota de sangue. Eles censuraram o Daima já era naturalmente censurado, e os caras conseguiram censurar mais ainda. Então assim, o que acontece? Por que a gente vê tantos animes extremamente sangrentos fazendo sucesso e Dragon Ball que fez sucesso sendo sangrento de alguma maneira? Lógico, no clássico não, mas no Z ele já era meio brutal, né? Então vamos entender. Primeira coisa é que a pergunta que vocês fazem ela é errada, tá? A pergunta que vocês devem fazer é: quando Dragon Ball voltará a não ter censura? Porque é muito difícil que volte a ser como era antes, tá? E eu fiz um fio no Twitter explicando tudo isso e eu vou explicar pra vocês. Eu acredito que seja de forma muito clara, então fique até o final que vocês vão entender exatamente. Eu até pretendo fazer mais quadros assim, mais simples, mais rápidos, desmistificando algumas coisas. Então, se você gostar desse formato, já deixa o like, hype aí, que é um vídeo mais fácil de fazer e eu consigo trazer, eu consigo manter constância no canal, tá? Então, se vocês gostarem, já mete o dedo no like aí. Mas vamos ao início do fio. Eu fiz o fio aqui, escrevendo: Saga Moro terá censura? Muitos ainda têm dúvida, mas essa não é a pergunta que deve ser feita. A pergunta é: será que um dia Dragon Ball não terá mais censura? Segue o fio pra entender. Então, me segue no Twitter lá se vocês não seguem. Eu costumo postar bastante coisa legal lá e compartilhar bastante coisa legal de outros perfis também. A primeira coisa que eu falei é justamente isso. Sempre que a gente fala que o motivo da censura de Dragon Ball, aparecem as mesmas pessoas dizendo: mas Jujutsu Kaisen tem censura e vende pra caramba, lota o cinema. Demon Slayer, mesma coisa, lota o cinema. Mas galera, vocês esquecem de uma coisa muito simples, que é o seguinte: esses animes, por mais que eles estejam hypados, eles não chegam perto do que é Dragon Ball pro mundo. Eles não têm... Se você perguntar pra tua avó se ela conhece o Tanjiro, ela vai falar que não, ela vai achar que é uma tangerina. Não é o mesmo nível. É muito bom, muito conhecido pra nós que assistimos anime. Agora, pras pessoas que fora da bolha, não é tão conhecido. Pode chegar a esse nível, mas ainda não chegou. Então, cara, vocês podem ver pelo último evento que teve. Dragon Ball é um anime extremamente antigo e ultrapassa em números animes como One Piece, que ainda está ativo constantemente, e até animes mais hypados no momento. Então, galera, esses animes não são Dragon Ball. Eles podem passar essa impressão de que são muito grandes ou parecido com Dragon Ball pelo hype que eles têm, mas eles não são Dragon Ball. E outro ponto importante que as pessoas ignoram, tá? O que acontece? Vocês podem não saber, mas esses animes, eles enfrentam alguns problemas na distribuição. Por exemplo, Demon Slayer tem enfrentado problemas com a classificação indicativa porque ela teve que ser mudada para 18 anos. O que isso significa? Que não é todo mundo que vai poder entrar para assistir o cinema. Mas, Gabriel, cinemas nem ligam para isso. As pessoas entram lá, fazem o que querem, as pessoas deixam passar. Sim, mas ter uma classificação indicativa dessa, e assim, vamos lembrar, não são todos os cinemas que são totalmente desleixados, tem cinemas que não deixam, e isso é menos dinheiro no bolso deles. Eles não querem enfrentar esse tipo de problema, a Toei não quer enfrentar esse tipo de problema. Então tenham isso em mente. Dragon Ball é uma coisa gigantesca e, lógico, isso é a visão da empresa Toei, tá? Você tem que entender isso, não é minha opinião, assim, é o que eu analisei da visão da empresa. Eles querem um produto que seja para a família toda e que não tenha nenhuma restrição na hora de ser divulgado pelo mundo. Então eles podem passar tranquilamente pelos streamings, TV, que mais? Então é basicamente isso, assim, é pra facilitar a distribuição mundial do anime, tendo algo pra toda a família. Eu sei que vocês têm saudade de ver o Freeza assim, com as tripas de fora. Era muito legal, dava uma sensação de urgência, de perigo. E hoje em dia a gente não vê isso, né? A gente vê uma animação meio via, né? Vamos ver como é que vai ser esse remake, mas é uma animação meio tosqueira dessa situação toda, né? Então cenas assim, dificilmente a gente vai ver hoje em dia, galera, porque a visão da empresa nós temos um produto, uma mina de ouro, e ela tem que ser acessível para todos. É basicamente isso. Outro detalhe importante que eu destaquei é que, assim, nós estamos em outros tempos também, tá, galera? Então, assim, antes era normal a gente ligar a TV e ver anime de demônio, de braço sendo cortado, de meteoro de Pegasus e arrebentando o inimigo. Mas são outros tempos, galera. São outros tempos e hoje, infelizmente,
Estamos nos tempos Nutella, né? Então até brinquei aqui que um detalhe é que antigamente era normal ligar a TV e ver a Gretchen dançando com o Van Damme e o Van Damme ficando de chibata ereta em rede nacional. Então assim, são tempos completamente diferentes, tá, galera? Não dá pra comparar assim a TV aberta, o que passa na TV hoje em dia. Então Dragon Ball teria ali a classificação 18 mais fácil se fosse seguir a linha que seguia antes, né? Provavelmente hoje em dia nem poderia passar no horário que passava antes. Outra coisa que eu destaquei é que um ponto positivo pra gente ter uma esperança de que talvez não seja esse o ponto, não seja a falta de sangue que faz falta no anime, né? Mas o que faz falta realmente é uma boa animação. É uma boa animação. E um exemplo que nós temos é o quê? O filme do Broly. Teve algum momento no filme do Broly que a gente olhou e falou, aqui podia ter um pouquinho de sangue, né? Podia. Aquela parte que o Broly leva um socão lá e sai aquela baba. Mas, galera, em geral, assim, a animação é tão boa. Todo mundo elogiou. Ninguém falou assim, meu Deus, devia ter muito mais sangue nessa animação. Então eu acho que tendo uma boa animação, isso faz bem menos falta. Não que não faça falta, tá? Mas vai fazer bem menos falta. Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui, que é uma esperança minha também, é que assim, se vocês viram o trailer do remake, do /remaster, /reboot, o remaster reboot de Dragon Ball Super, vocês perceberam que o tempo todo eles estão fazendo cenas mais ambiciosas do Bills, deixando ele mais amedrontador, deixando ele mais sério, mais... como assim, alguém que realmente deve ser temido. E é uma visão que contrasta um pouco com o que a gente viu, que se eu não me engano tem até uma cena que o Bills dança break, alguma coisa assim, então assim, e por que isso? Então aqui eu até destaquei isso, porque assim, vamos lembrar, galera, que Dragon Ball Super foi lançado em 2015 o anime, se eu não me engano, não lembro se é o filme ou o anime, mas assim, acho que o filme foi em 2013 e o anime em 2015, não? Se eu estiver errado, me corrijam aí, mas de qualquer forma, faz muito tempo. Então assim, as pessoas que assistiram o anime naquela época, elas já são 10 anos mais velhas, galera. 10 anos mais velha. Então, assim, talvez a pessoa que assistiu lá tava na escola, tá no ensino médio, outros estão na faculdade. E será que essas pessoas vão seguir assistindo uma coisa tão boba assim? A resposta mais óbvia seria sim, porque Dragon Ball, todo mundo quer saber o que vai acontecer com Dragon Ball, né? Mas não é tão fácil assim. Eles querem agradar a todos e a todo mundo. Mas eu acho que, como teve esse problema do percurso de Dragon Ball parar e ter essa pausa, que não era algo intencional, eles não gostariam de parar de ganhar dinheiro, então assim, foi um acidente. Eles estão tentando reestruturar tudo isso. Vamos fazer um remake, deixar tudo bonitinho e engata com a Sagamoro. Ah, mas eu não queria Sagamoro, eu não queria esse remake agora. Galera, de qualquer forma, a Sagamoro ia demorar para um caramba. Então assim, isso aqui é um aperitivo, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando por que esse remake é necessário, tá? Mas entendam isso como um ponto de esperança. O anime tá tão parado há tanto tempo, e eles voltarem, eles podem voltar com uma pegada mais séria, exatamente pra não perder esse público que assistiu lá atrás, entende? Então não vou dizer pra vocês que assim, nossa, vai voltar o Dragon Ball Z cheio de sangue, não, mas eu acho que existe uma grande chance de fazerem algo mais sério, um meio termo, algo mais equilibrado, porque antes era muito bobo mesmo. E quando eu digo bobo, a animação é boba, as expressões são bobas, e eu vi que de forma sutil as expressões, elas melhoraram bastante nesse trailer do remake, né? E uma coisa, bom, se vocês querem algum ponto que dê mais credibilidade a isso que eu tô dizendo, tem um tweet aqui do Anime J que o Budokai me mandou, eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: é mais fácil de vender internacionalmente se edições de censura não forem necessárias. Então ele meio que confirmou isso aqui que eu tava explicando pra vocês, tá? A visão da Toei é ter um produto que seja fácil de distribuir. Essa é a visão dela. A gente concordando ou não, achando que outros animes ou não podem ser sangrentos e vender muito, infelizmente essa é a visão da Toei. Outro ponto que vocês podem falar, mas depende do horário, Gabriel. Se o horário for mais tarde, pode ter mais sangue, se for mais cedo não dá. Sim, mas a gente vai lembrar que o Daima foi exibido mais tarde. E foi também um anime, teve 2 gotas de sangue, foi muito. Então, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas também outro ponto interessante que até alguém nos comentários aqui levantou é que o Daima, ele é um produto específico para crianças. Então, assim, independente do horário, a ideia deles era realmente fazer algo para crianças. Até foi dito por algumas pessoas, eu não lembro exatamente as pessoas, mas eu lembro que teve entrevista sobre isso, dizendo o seguinte: era meio que um produto inspirado no GT para afetar esse público que assistiu o GT, gostou do GT, e também para os filhos dessas pessoas assistirem e gostarem. Então, assim, era mais uma vez, um produto feito para a família assistir.
e tem que ser embalado para que toda a família possa assistir. Então, galera, eu acho que o problema hoje em dia é esse. Outro ponto de esperança. Vamos torcer para que esses animes que estejam fazendo muito sucesso, como Jujutsu, Demon Slayer, onde tem braço caindo, sangue pra tudo que é lado, eles de alguma forma pressionem Dragon Ball para Dragon Ball parar com esse tipo de abordagem, como se ninguém fosse assistir se tiver sangue. Então, essa postura, vamos torcer para que esses animes pressionem a Toei, as empresas, passam a enxergar que não necessariamente, não precisa ser uma coisa tão family friendly assim pra agradar todo mundo. O pessoal vai assistir. Galera, Dragon Ball. E Jujutsu Kaisen e Demon Slayer vendem tendo sangue, Dragon Ball vai vender igual, até mais. Porque o Dragon Ball que as pessoas aprenderam a gostar é o Z. Pode falar, o Dragon Ballzinho clássico é a essência do Toriyama, de fato, mas assim, o que eu sinto que foi mais abraçado pela galera é o Dragon Ball Z. É batalha, transformação, é Freeza sendo cortado no meio, ou se gosta do mangá, as tripas caindo pra fora. Então, assim, não precisa voltar dessa maneira, mas se voltar uma forma um pouco mais equilibrada, tá de bom tamanho já, tá de bom tamanho. Então, sim, resumindo tudo, essa é a visão da Toei, é a visão da Toei do seu produto, é a visão que a Toei tem do seu produto. Então, galera, não adianta toda vez sair alguma coisa de Dragon Ball, será que vai ter censura? Será que vai ter censura? Porque o dia que não tiver vai ser uma surpresa, porque essa, infelizmente, é a visão deles, tá? É a visão deles. Enfim, espero que eu tenha esclarecido pra vocês o que acontece, quais são os motivos por trás disso. E a real é essa, independente do que eu penso, do que tu pensa, essa é a visão da empresa. E vamos torcer pra que esses animes pressionem ela, certo? Porque senão a gente vai ver isso aqui na Saga Moro. Uma censura bem boba, assim. E galera, a Saga Moro, ela parece ser uma saga bem violenta, cheia de sangue. Então assim, quando uma saga tem por essência esse tipo de coisa, que justamente passa a questão da seriedade, passa o senso de perigo pro anime, isso é tirado e deixa uma coisa meio sem sal, meio meia boca, meio sem graça a temporada, né? Então, bom, temos a Saga Black, né? Saga Black era pra ser uma das melhores e eles conseguiram, assim, baixar o nível extremamente. Então, isso é ruim até por isso, assim, porque cria um conflito entre anime e mangá, porque eles não conseguem reproduzir a essência do mangá. Então, é uma situação bem complicada e, assim, eu não teria esperanças de que nós... Pode ser um pouquinho mais sério, mas, assim, esse é um Dragon Ball Z por enquanto. Se acontecer, que eu espero que volte, vamos torcer que isso que volte um dia, eu vou estar aqui comemorando, mas assim, tenho em mente que é muito difícil, tá? Então assim, se ficou claro isso aqui pra você achou que foi útil, manda pra aquele seu amigo que toda vez que sai alguma coisa de Dragon Ball, eles perguntam, tem censura? Não tem censura? Manda pra ele, ó, meu amigo, a realidade é dura. Dificilmente não terá censura. E por hoje é isso, galera. Se vocês gostaram desse formato, curte, hypa, comenta aí. Vocês acham que o Dragon Ball um dia vai voltar sem censura? Ou pelo menos vai ter ali um pouco mais de sangue? Eu acho que o ideal seria se eles lançassem uma versão pro streaming normal, com sangue e tudo mais. E o Blu-ray eles tiram o sangue daí, então, sei lá, mas pô, do jeito que tá, fica muito feio. Dragon Ball não é isso. As pessoas, por mais que as pessoas falem, bom, a essência é o Dragon Ballzinho, é o que o Toriyama gostava, o que fez sucesso e tá no imaginário das pessoas, querendo ou não, é Dragon Ball Z. Então, vamos torcer. Gostou desse tipo de vídeo? Comenta aí, tô pensando em fazer um vídeo esclarecendo a questão do canon de Dragon Ball, porque isso gera um monte de treta, e na verdade a explicação pra isso é bem clara, embora eu não seja o cara que manja super de detalhes do mangá, mas existe uma explicação pro canon, e ela é um pouco frustrante, na verdade, porque eu acho que já explicaram 1 milhão de vezes e ninguém aceita. Mas é isso, galera. Comenta aí que tipo de assunto vocês têm curiosidade, vocês gostariam que eu viesse aqui e explicasse pra vocês. Sempre tento ser o mais transparente possível com vocês pra não ficar farmando em cima de teoria. Não tenha problema em fazer teoria sobre o que é canon, o que não é, sobre censura, mas tem que vir aqui e falar a verdade, né? Ó, pessoal, censura é muito difícil. O que não é isso. E aí, se quiser fazer uma teoria ou outra em cima, não tem problema, né? Mas é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Se inscreva aí, deixa o like e comente. Valeu e até o próximo vídeo.